Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero compartilhar para semear na terra fértil do seu coração traz o seguinte tema: a verdadeira sabedoria manifesta a justiça. E o texto que nós leremos para refletir esse tema se encontra em 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo de número 16. Toda a história está dos versículos de número 16 ao versículo de número 28. Eu não vou ler todo o texto, mas eu vou explicar o contexto para vocês. Depois eu vou ler o comecinho para que vocês entendam, tá? Salomão ele recebeu a sabedoria de Deus para reinar sobre Israel. E esse é o momento em que a sabedoria que ele recebe da parte de Deus é evidenciada diante do povo. Ele julga a causa de duas mulheres. E o versículo 16 começa dizendo assim: então duas prostitutas foram falar com o rei Salomão, apresentaram-se diante dele, e uma dessas mulheres disse: meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa onde dei à luz um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta teve um filho. Estávamos juntas, não havia nenhuma outra pessoa conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. De noite o filho desta morreu, porque ela se deitou sobre ele. Ela levantou-se no meio da noite enquanto esta sua serva dormia, tirou meu filho que estava do meu lado e o pôs na cama dela. Depois colocou o filho dela morto nos meus braços. Essa questão fora parar diante do rei. Então o rei Salomão foi fazer justiça e juízo com base na sabedoria que Deus lhe deu, na leitura muito honesta dos fatos. Então, uma está falando a verdade, a outra está falando mentira. A mãe conhece o filho que tem. E essa foi reparar no filho morto e disse: esse filho morto não foi o filho que eu dei à luz. A outra, que estava usando de engano, disse: não, esse é o seu filho. Mas a mãe do filho vivo quis lutar pelo seu filho. Então o rei, depois de ter escutado as questões separadas, escutou a mãe, cada mãe defendendo o seu lado da história. É interessante, é um princípio da honestidade, de que toda verdade tem a sua história. Ainda que alguns queiram contar várias versões, a verdade tem a sua história e é essa que vai prevalecer. O rei se certificou de que cada história que tinha sido escutada era como ele tinha ouvido. E esse é um princípio que todo conselheiro deva ter consigo. Quando você ouvir alguém falar da dor dela para você, se certifique de escutar essa dor dela com o olhar dela, para que depois você se certifique de que aquilo que escutou daquela pessoa foi o que de fato ela teria dito. Foi isso aqui que Salomão fez. E após Salomão se certificar de que tudo quanto ele escutara era de fato o que elas teriam dito para ele, ele resolveu fazer o julgamento. E nesse julgamento de Salomão é que aparece a sabedoria manifestando a justiça, gente. O que acontece aqui é que Salomão dá ordem a um soldado dizendo: tragam-me uma espada, traga a minha criança viva, partam a criança no meio e dê metade para cada mãe. Olha o que é curioso, e isso é lindo demais. O texto disse que o amor materno aguçou no coração da mãe, de tal forma que a mãe disse: não, rei, pegue o meu filho vivo e deixa-o com ela, porque é melhor ele vivo com ela do que morto aos pedaços nas minhas mãos. Já a outra disse: se não é meu, também não é dela, não será de mais ninguém. Observaram isso, gente? A sabedoria de Deus provoca do íntimo quem de fato você é. Quando um juízo é feito com verdade, com honestidade, com sabedoria, ele vai manifestar a justiça. E foi o que aconteceu aqui. Salomão então disse: soldado, pegue essa criança que está viva e deem a essa mãe. Essa é a mãe do filho vivo.
O texto encerra dizendo que todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. Entenda bem, a verdadeira sabedoria manifesta a justiça. E a justiça contempla o inocente por inocente, o culpado por culpado. Essa é a premissa de entendimento. Deus não tomou o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. A justiça de Deus configura e determina a honestidade para cada situação. Entenderam bem? A sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, manifesta a justiça. E eu quero abençoar o seu coração com essa palavra de entendimento, que você receba de Deus sabedoria para administrar a sua vida e resolver as suas questões à luz da direção de Deus sobre você, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, abraça o coração de cada um destes que ouviram e assistiram a tua palavra, e que a verdadeira sabedoria de Deus, que manifesta a justiça, abrace esses corações, trazendo iluminação aos olhos do entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Se essa mensagem abraçou o teu coração e te abençoou, envia para mais pessoas. Eu conto com você para isso.